Fala, meus amigos, daquele jeitão? Eu sou Taylor Fábio e hoje a gente vai relembrar o terror de praticamente estar dentro de um navio gigante virado de cabeça para baixo dentro do mar. Um navio ironicamente batizado com o nome do deus dos mares, Poseidon, mas que através de diversos filmes sofreu o impacto de uma grande onda, colocando a vida dos sobreviventes famosos em risco. Então, seja ao lado do Gene Hackman, do Michael Caine ou do Kurt Russell, ou mesmo acompanhando astros dos anos 80 lutando para sobreviver, um bom filme tragédia é sempre legal de se ver e rever. Então, se vocês querem relembrar e também conhecer o legado de Poseidon, sejam bem-vindos a mais um Coleção em Ação Show. Filho, preciso que vá na locadora devolver os filmes. E vamos dizer, né, filmes catástrofes sempre foram importantes demais para a sétima arte. Afinal de contas, todo mundo já deve ter se imaginado em uma situação onde a vida está em risco e muitas vezes não depende só da gente sobreviver. E esse tipo de filme leva a gente a acompanhar desgraças em torres gigantescas em chamas, aviões desgovernados, terremotos devastadores, enchentes e tudo mais. Símbolos do progresso da civilização. Até que um gênero cinematográfico quis destruir essa civilização. Outra coisa que se tornou comum em filmes catástrofe, e isso desde os anos 70 até os dias atuais com as superproduções do Roland Emmerich e do Michael Bay, é colocar um elenco estelar misturando astros do passado e atuais, prontos para sobreviver o apocalipse do dia. Agora, o que poucas pessoas sabem é que isso de fato começou com o filme O Destino de Poseidon. Longa que foi lançado lá nos Estados Unidos em 12 de dezembro de 1972 com o nome The Poseidon Adventure. E claro, não dá para deixar de citar que já existiam filmes catástrofe feitos antes de Poseidon, como por exemplo o clássico Aeroporto, que foi lançado em 1970 e foi um grande sucesso. Hoje no Corujão, um terrível acidente põe em risco os passageiros de um avião. Burt Lancaster, Jacqueline Bisset, Dean Martin, George Kennedy, Jean Sever, Oscar de melhor atriz coadjuvante para Helen Hayes. Aeroporto, hoje no Corujão. Porém, entretanto, todavia, muitos historiadores de cinema citam O Destino de Poseidon como o filme que ditou regra, o filme que realmente explodiu as bilheterias do mundo todo, o filme que mostraria como o subgênero catástrofe seria feito dali pra frente. E por falar em tragédia, quando o filme começa, a gente é apresentado para o imponente transatlântico de luxo SS Poseidon, fazendo jus ao nome do deus dos mares, já enfrentando águas turbulentas enquanto é comandado pelo Capitão Harrison e a sua tripulação, que levam centenas de pessoas numa viagem de Nova York até a Grécia. E o corajoso capitão é vivido aqui pelo saudoso ator Leslie Nielsen. Mas, se falou em Leslie Nielsen, já vem automaticamente na cabeça da gente as piadas pastelão, não é verdade? Só que aqui podem esquecer as piadas, afinal de contas o Leslie Nielsen ainda estava na fase séria dele e apesar do pouco tempo de tela, manda muito bem como capitão do Poseidon. O filme também aproveita nesse começo para mostrar pra gente todos os outros personagens, afinal de contas a gente tem que criar um link com quem tá tentando sobreviver num filme catástrofe pra coisa ficar legal. E nessas, a gente conhece o garoto Robin, vivido pelo então ator mirim Eric Shea, um moleque fascinado por navios e que mais ou menos conduz a gente para conhecer o Poseidon antes e depois do desastre. A gente também tem a cantora Noomi Perry, vivida pela atriz Carol Leland, que antes do desastre canta a música The Morning After, e que inclusive rendeu para o filme o Oscar de 1973 como o melhor música original. Olha só. It's waiting right outside the store. Why don't we cross the bridge together?
Aliás, O Destino de Poseidon foi indicado em 9 categorias do Oscar de 1973 e levou 2. Levou essa de melhor música e levou também de melhor efeitos visuais. Aliás, mais do que merecido. Mas voltando para os personagens do filme, também temos o casal Manny e Belle Rosen, vividos pelos lendários Jack Albertson e pela Shelley Winters. Aliás, a Shelley Winters ganhou merecidamente o Globo de Ouro de melhor atriz coadjuvante por esse filme e interpretou muito bem uma senhora acima do peso, mas com um grande coração e que foi campeã de natação em profundidade no passado. E já viram, né? O elenco realmente é estrelado. E por falar em elenco de grandes atores, a gente ainda tem o grande Ernest Borgnine vivendo aqui um ex-policial resmungão chamado Mike Rogo, casado com uma ex-prostituta vivida pela atriz Stella Stevens, além do também oscarizado Red Buttons, vivendo boa praça e solteirão James Martin. Também temos o ator Rod McDowall vivendo um camareiro chamado Acris, e para fechar, a história ainda tem a gatíssima Susan Shelby, vivida pela atriz Pamela Sue Martin, e também liderando esse grande elenco, o sempre incrível Gene Hackman, vivendo com maestria o Reverendo Scott. O personagem é um homem religioso que está duvidando da própria fé, só que no pior momento ele vai ter que achar fé em algum lugar para poder ajudar essa galera a sobreviver. E como O Destino de Poseidon é um filme catástrofe, a gente precisa de um grande evento para colocar todos esses personagens em risco, afinal de contas, só conhecer eles não basta, a gente tem que torcer para que eles não morram. E isso acontece quando, mesmo contrariando as recomendações do capitão, os proprietários do navio mandam acelerar o barcão ao máximo para evitar mais gastos com a viagem, que já está bem atrasada. E aliado a isso, temos uma onda gigantesca que pega o transatlântico como se fosse um patinho de borracha dentro de uma banheira com trampolim. E logo, a gente tem o gigantesco Poseidon virado de cabeça para baixo no meio do mar, começando uma contagem regressiva até que afunde de vez. E aí, se nada for feito, vai todo mundo junto com o navio para o fundo do mar como se fosse uma âncora, ficando dentro de um caixão gigante. A sacada aqui é que, como o navio está de cabeça para baixo, os sobreviventes liderados pelo Reverendo Scott vão ter que passar por cenários invertidos, tentando chegar até o casco do navio para poder sair fora antes que ele afunde de vez. E vou dizer, como filme catástrofe, O Destino de Poseidon funciona demais. Mas não é só isso. Tudo é bem dosado no filme, com drama, aventura e muito suspense praticamente do começo ao fim. Não é para menos que esse filme é considerado o catalisador, de tudo que viria dali para frente, quando o negócio é falar de desgraça em algum filme, ou aquele tipo de filme em que a gente vê que o mundo vai acabar. E O Destino de Poseidon, inclusive, foi incluído em 2001 pelo American Film Institute como um dos 100 melhores filmes norte-americanos de todos os tempos. Olha, não é pouca coisa. Mas antes da gente partir para algumas curiosidades bem legais a respeito de O Destino de Poseidon e também falar sobre o legado desse filme, eu quero saber de vocês. Lembravam de Poseidon? Não lembravam? Tava lá no fundo da memória? Gostavam do filme? Enfim, comenta aqui que eu quero saber. E aí, tá gostando desse vídeo? Então faz o seguinte, deixa aquele like felpudo e bora compartilhar. E se você tá chegando agora aqui no canal, gosta de coisas antigas? Então faz o seguinte, se inscreve aqui e badala o sininho, porque eu garanto, a gente vai viajar juntos pro passado 2 vezes na semana. E O Destino de Poseidon foi dirigido pelo experiente diretor Ronald Neame, que já tinha trabalhos em Hollywood desde a época de ouro do cinema. Só que tem um detalhe, aqui o lendário Irving Allen foi quem produziu e co-dirigiu o filme, sendo responsável por todas as cenas de ação. Irving Allen, para quem não tá ligando o nome à pessoa,
foi o criador de séries clássicas como Viagem ao Fundo do Mar, Perdidos no Espaço, O Túnel do Tempo, Terra de Gigantes e muitas outras. Fox Filme do Brasil apresenta Viagem ao Fundo do Mar. Estrelando Richard Basehart. Além disso, o Irving Allen também seria conhecido pelo apelido de Mestre do Desastre, já que depois desse primeiro filme do Poseidon, ele seria produtor de clássicos catástrofe como O Inferno na Torre, O Enxame e, claro, o retorno dramático ao Poseidon, que a gente já vai falar já já. Mas voltando para o destino de Poseidon, tem muita gente que acha que esse filme foi baseado em fatos reais. Na verdade não, ele foi baseado em um livro chamado Tragédia no Mar, que foi lançado em 1969 pelo escritor Paul William Gallico. O livro, por sua vez, esse sim, foi inspirado em fatos reais, pegando carona na história do navio Queen Mary, que transportava tropas norte-americanas para o fronte de batalha na Europa durante a Segunda Guerra Mundial, quando foi atingido por uma onda gigantesca e não virou por meros 12,5 centímetros, que não deram o ângulo suficiente para tombar o Queen Mary, como acontece com Poseidon no filme. Então, o navio inclinou, o Queen Mary inclinou, e se ele tivesse inclinado um pouquinho mais, 12,5 centímetros, a galera toda tinha ido pro beleléu, mas o navio voltou. Tanto que eles usaram o Queen Mary para fazer várias cenas, o interior do navio, para fazer várias cenas desse destino do Poseidon. Outro fato curioso é que o filme custou 5 milhões de dólares para ser produzido, o que era muita grana, e rendeu impressionantes 125 milhões de dólares, o que para a época foi muito, mas muito dinheiro, ou seja, um filme grandioso em vários sentidos, tanto nos gastos quanto nos lucros. Tanto é que os estúdios que estavam produzindo o destino de Poseidon, entre eles a 20th Century Fox, chegaram a paralisar as filmagens por 2 vezes e pensaram em cancelar porque estavam gastando dinheiro demais e achavam que o filme não ia lucrar nada. E aí foi nessas que Irving Allen entrou na parada e conseguiu 2,5 milhões para terminar a produção, virando, portanto, o produtor, além de ter a função de co-diretor, função essa que ele já estava exercendo desde o começo da produção. E vou dizer, qualquer um que assistir esse filme já de cara nota que o diferencial é justamente ter interpretações inspiradíssimas de atores do naipe do Gene Hackman, do Ernest Borgnine e também da Shelley Winters, mas também o filme manda muito bem nos efeitos visuais. Aonde vão? Estamos acompanhando, doutor! Doutor, está indo pelo lado errado, está indo para a proa. Isso mesmo, reverendo. Espere. Não pode sair por lá. Por que não? Porque estamos vindo da proa. A proa está debaixo d'água. Vá para a polpa, podemos sair pela Casa das Máquinas, entende? A Casa das Máquinas acabou. Como é que o senhor sabe? Pelas explosões, o senhor deve ter ouvido. A única saída é em frente. Bom, falando dos atores, eu vou dizer, os caras eram todos estrelas, mas não se furtaram em doar o corpinho pro filme. Eles ficaram molhados o tempo todo, passaram frio, quase não usaram dublê, tudo porque o Irving Allen queria realismo no filme e queria que os atores sofressem. Well, to put it mildly, hell to great heights, and some of them are not very fond of heights. They have to go through fire, they have to go through water, they have to go through steam, they have to get dirtier and dirtier and more bruised. Apesar disso, o filme contou com 125 dublês, usados principalmente na cena da tragédia quando a onda vira o Poseidon. Outra que se lascou muito no filme foi a Shelley Winters, já que ela tinha só 51 anos na época, mas tinha que interpretar uma senhorinha obesa, bem longe dos tempos áureos da natação e do mergulho, como é contado no filme. E para isso, ela teve que engordar 35 quilos, que, segundo a atriz contava em vida, jamais conseguiu perder de novo. E olha, se o destino de Poseidon fez sucesso no mundo todo, claro, no Brasil não foi diferente. Quando esse filme saiu nos cinemas nacionais, muita gente, mas muita gente mesmo, saiu chocada com a história do navio gigantesco que ficava virado no meio do oceano à deriva. Então olha só que coisa interessante, conforme foi relatado em jornais da época, o filme só estreou por aqui em maio de 1973 e ganhou grande destaque na mídia, inclusive noticiando que os atores sofreram e deram o máximo de si nas filmagens por exigência do diretor, tudo para poder deixar o filme mais realista possível. Tá vendo? Naquele tempo não tinha coleção em ação show, mas os jornalistas já conseguiam uma informaçãozinha aqui, uma informaçãozinha ali, para dar uma incrementada no jornal. E por falar em destino de Poseidon,
esse filme, depois de passar nos cinemas, foi um grande sucesso também na televisão brasileira. Hoje, no Corujão, Pânico e Morte, a bordo de um luxuoso transatlântico. Gene Hackman, Ernest Borgnine, Shelley Winters, Rod McDowell. O Destino do Poseidon, um filme vencedor de 2 Oscars. E todo mundo sabe, como diz a máxima dos anos 80 e do cinemão de lá pra cá, tudo que faz sucesso tem que ganhar continuação, mas o Destino de Poseidon, mesmo sendo lá dos anos 70, não escapou dessa. Mesmo assim, foi o próprio Irving Allen que encabeçou uma continuação e produziu a coisa toda, e ela foi lançada em 1979. E foi chamada lá fora de Beyond of Poseidon Adventure. E enquanto o filme teve esse nome lá nos Estados Unidos, aqui ele foi rebatizado com o inspiradíssimo nome de Dramático Reencontro no Poseidon. E claro, o filme, a exemplo do original, também ganhou um elenco estelar, tendo como ator principal o grande Michael Caine, vivendo aqui o Capitão Mike Turner, um camarada com tanta atitude quanto o tamanho das costeletas dele, e que vai entrar nessa aventura dramática junto com a tripulação composta pela sempre gata e carismática Sally Fields, vivendo a personagem Celeste Whitman, e o ator Carl Madden, que dá vida a um velho marinheiro chamado Wilbur Hubbard. E outra coisa bem legal da gente notar é que essa produção, mesmo tendo sido feita 8 anos depois do original, se preocupa em ser realmente uma continuação direta, já que a história desse segundo filme começa poucas horas depois que a história do primeiro filme encerra. Já que o Capitão Mike e a tripulação dele chegam no Poseidon um pouco antes do navio afundar de vez, tudo para poder pegar, conforme a lei do mar, o que tiver de valor ali para faturar um extrinha. O problema é que junto com eles chega uma outra embarcação comandada por um tal de Dr. Stephen Svevo, que alega estar ali apenas para procurar mais sobreviventes. Sei não, conte-me mais, Dr. Svevo. E eu vou dizer, se alguém com esse nome e vestindo branco dos pés à cabeça, estilo vilão do James Bond, já é de se desconfiar das verdadeiras intenções, imagina então se o personagem foi interpretado pelo grande Telly Savalas. Aí não tem jeito, aí pode correr que é cilada, Bino. É uma cilada, Bino. O caso é que as duas tripulações acabam se unindo, e enquanto Mike quer pegar o que tem de valor ali dentro, o Svevo só quer salvar os sobreviventes. Sei. Bom, aqui é bem interessante a gente falar que a produção é extremamente fiel ao primeiro filme, talvez pelo Irving Allen ser o responsável pelas duas histórias. Então, é muito legal a gente ver os personagens desse filme passando de modo inverso por muitos dos lugares que os personagens do primeiro filme passaram, inclusive mantendo os detalhes de cenário da mesma forma. Olha, foi muito bacana ver isso. Onde estamos? Será que não é a lixeira? É o ginásio. Bom, e procura vai, procura vem, não é que os caras acabam encontrando mais sobreviventes, uma galera que não tinha aparecido no primeiro filme e que estava ali esperando para ser resgatada. E agora, Dr. Svevo? Bom, nessas o tal Dr. Svevo já tá causando mais que bêbado em final de festa e tome ator conhecido na tela, como é o caso do grande Jack Warden, interpretando aqui um cego num dos piores cenários para alguém com deficiência visual, tá? Também temos atores já veteranos, como é o caso do Slim Pickens, o Peter Boyle e a Shirley Jones, junto com futuros astros, como o ator Mark Harmon, que tá mandando muito bem um dos seus primeiros papéis no cinema. O caso é que com essa continuação, o Irving Allen tentou investir bem mais na parte da ação, já que não tinha uma catástrofe para mostrar. E eu vou dizer, a dupla Michael Caine e o Telly Savalas, junto com a Sally Fields, olha, eles dispensam elogios, eles mandam bem demais no filme. Depressa, ajudem ele! O que foi? O duto roeu. Só que apesar disso, eu acabei vendo os filmes na sequência e parece que esse filme, mesmo sendo mais novo, não envelheceu tão bem quanto o original. E não me entendam mal, esse filme, O Dramático Reencontro de Poseidon, continua sendo um filme muito bom, principalmente se a gente fizer aquela maratona felpuda junto com O Destino de Poseidon. Ver um na sequência do outro é fenomenal. Só que,
Pro filme faltou realmente aquela cena de tragédia, né? Tudo indo pelos ares, gente morrendo, aquela coisa toda, aquela loucura. Realmente faltou num filme que se propõe a ser filme catástrofe. E mesmo não tendo nenhuma cena de onda gigante ou algo do tipo, esse filme custou o dobro do original e foi produzido com 10 milhas de dólares. Já pensou 10 milhões? E rendeu ridículos 2 milhões de dólares nas bilheterias norte-americanas. E aí, foi literalmente uma produção que afundou junto com Poseidon. Sendo além disso, o único dos filmes catástrofes do Irving Allen a não ganhar uma única indicação ao Oscar. Agora olha só que curiosidade legal, essa continuação não era para ter saído em 1979, era para ter saído em 1973, um ano depois do original, e o Irving Allen estava na frente do projeto e ele queria trazer todos os sobreviventes do filme original para estrear essa sequência que mostraria a galera indo para a Áustria para depor, né, para falar o que tinha acontecido no primeiro filme. E aí, enquanto eles estivessem indo de trem para tal audiência na Áustria, um túnel feito no pé de uma grande montanha ia desmoronar, fechando as duas saídas e deixando os sobreviventes do original presos dentro de um grande túnel, levando, né, a galera mais uma vez a tentar sair vivo de uma situação. Dá pra ver que essa turma ia ser tão ou mais azarada que a personagem da Sandra Bullock nos dois filmes da franquia Velocidade Máxima. Nesta quarta, tem Sandra Bullock a bordo de um navio fora de controle, prestes a explodir. É melhor se segurar. Velocidade Máxima 2, com William Dafoe. Nesta quarta, na sessão da tarde. Só que aí, como o projeto demorou para sair do papel, o elenco que era de famosos, cada um foi indo para um lado, e aí acabou inviabilizando essa ideia. E mesmo com o fracasso comercial e também de crítica dessa continuação, o original atravessou as décadas sendo lembrado como o filme que ditou regras sobre como se fazer uma grande história envolvendo tragédias da natureza ou imperícia humana e o poder da vontade de sobreviver dos envolvidos. Sendo assim, o filme ganhou releituras para as novas gerações com focos bem diferentes. Já que em 2005, a história ganhou uma releitura feita diretamente para a televisão com um filme titulado simplesmente como Poseidon, e que aqui no Brasil ficou conhecido como Aventura de Poseidon. Essa mistura de filme catástrofe com ação estilo anos 90 foi estrelada pelo Adam Baldwin e, a exemplo dos filmes do passado, teve um elenco de grandes atores das antigas, no caso, a galera dos anos 80, como por exemplo o eterno vilão Rutger Hauer e o sempre carismático Steve Guttenberg. Além desses grandes, o filme também tem a presença do australiano Brian Brown e o hoje sumido C. Thomas Howell, além do eterno Robocop Peter Weller. Já a história desse filme é uma mistura do plot original com o navio realmente virando de cabeça para baixo e a galera toda tendo que sobreviver, só que aqui eles deram um tempero extra, colocaram agentes secretos, colocaram terroristas, bombas prestes a explodir e depois da desgraça, todo mundo tendo que se juntar para tentar sobreviver. E se comparado com o filme original, essa releitura é bem fraquinha, não vou mentir, mas se assistir para passar o tempo, vai encontrar um filme muito divertido e cheio de atores conhecidos dos anos 80, o que, diga-se de passagem, é sempre legal de se ver. Então, esse filme foi feito para televisão, então ele teve um orçamento bem reduzido. E aí, em 2006, o diretor Wolfgang Petersen lançou realmente um remake de Poseidon nos cinemas. Eles comemoravam a virada do ano. Não. Mas não imaginavam Máquinas de bordo, reverter! Que a maior virada ainda estava por vir. Eu tô perdendo ele! Se você ficar aqui, você... Bom, e para não fugir da regra de filmes catástrofes, esse novo Poseidon reúne astros do passado junto com a galera do presente, como é o caso do sempre excelente Kurt Russell,
ao lado do Richard Dreyfuss, do Josh Lucas, Jacinda Barrett, o Fred Rodrigues, o André Brauger, Kevin Dillon, o Mike Vogel, além da popstar Fergie, obviamente fazendo as vezes de cantora do navio. Realmente uma galera de peso para estrelar esse remake. Manda o garoto, vem! Não olha pra baixo. Muito bom, vem. Tudo bem? Vai, não olha pra baixo. Calma, filha. Tudo bem, vem. Isso. Vem. Isso. Tá conseguindo. Bom, e dá pra supor que esse filme não é tão impactante com o original, afinal de contas, o primeiro Poseidon ditou regras e esse foi um remake daquela história. Mas eu vou dizer, o filme manda muito bem na parte do suspense, principalmente colocando a galera em situações cada vez mais claustrofóbicas. Além disso, ele manda ainda melhor nos efeitos especiais, principalmente na cena da tragédia em si. Esse remake acabou rendendo quase 200 milhões nas bilheterias, mas o orçamento inchado de 160 milhões literalmente afundou qualquer chance de lucro para esse Poseidon, principalmente por conta de alguns percalços na produção, já que tudo que envolve água no cinema é 4 vezes mais complicado de fazer que um filme normal. Enfim, os filmes catástrofe envolvendo a história do Poseidon, no meu ver, tem muito mais acertos do que erros. Agora eu quero saber de vocês, já assistiram todos esses filmes? Qual que vocês mais gostam? Tem algum que não gostam? Comenta aqui que eu quero saber. Bom, meus amigos, por enquanto era isso. Eu espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Se gostaram, já sabe, deixa aquele like felpudo e bora compartilhar. E aproveita também para conhecer as nossas redes sociais. Por enquanto, eu vou deixando meu abraço, dizendo que a gente se vê no próximo vídeo e valeu! E agora o meu agradecimento todo especial para os assinantes Felpudo Gold do grupo de membros do canal. Tá esperando o que para ser membro Felpudo Gold ou Felpudo Silver você também? Pode ter certeza, vai ajudar demais a nostalgia do canal.